Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos num casarão aqui de quase 200 anos, tá? Nesse casarão, o dono da fazenda, ele foi enterrado de pé. Ele fez um túmulo, a mulher dele mandou fazer um túmulo dentro do quarto e colocou ele dentro desse túmulo, quando ele faleceu, porque ele pediu, né, que colocasse ele dentro do túmulo, porque ele queria ser velado lá, que fosse enterrado dentro do quarto. Então, ela fez os gostos dele. E o casarão é ali, ó. Tá vendo? Este casa é um casarão, tá? O que tem dele aí é só sobrou bastante coisa ainda, né, amor? Dá pra ver ainda, ó. Tá os resquícios, tá as paredes, tudo. E ali é o casarão, aonde tem o túmulo do fazendeiro que foi enterrado. Ele pediu para ser enterrado de pé. Ainda está aqui nesse casarão. E a gente custou chegar aqui, já está escurecendo, mas conseguimos chegar de dia, né, amor? Dessa vez conseguimos chegar de dia. Só que a gente entrou, né, adentro do matagal, mas olha para chegar lá a situação que está isso aqui, ó. E ainda fomos avisados sobre javali. Dessa vez não é onça não, diz que javali tem muito aqui pra gente tomar cuidado. Virou praga, né? Diz que virou praga aqui, tem muito, muito mesmo. Como não tem muitos caçadores por aqui, então diz que é manada mesmo, é grande a manada de javali. Então pediu pra gente tomar muito cuidado. E a gente então chegamos aqui, eu falei pro Theo, não tem condições de chegar lá, eu queria ir até lá porque eu quero ver aonde é o túmulo, né? Ver aí, ó, tem as paredes do casarão, diz que é muito grande, mas dá pra ver, ó, de lá e desce lá pra baixo, ó. É muito grande. Só que eu acho que essa capoeira aqui, que eles falam capoeira, né? Entrou e invadiu aquilo ali tudo. E a gente ficou curioso para chegar até o local. Mas às vezes não temos que ter tanta curiosidade, porque é perigoso, né? E a gente vê que a gente está abusando se a gente entrar num lugar desse. Ainda mais com medo de cobra, né, gente? Espero que vocês entendam, mas vocês mesmo falam que não precisa ir até lá. Mas a curiosidade de ver. Por isso que às vezes eu entro, porque eu tenho curiosidade de entrar lá e ver onde que é. Diz que ainda tem o local onde está o túmulo. Tá lá os resquícios da casa. Ficou só as paredes, né? E acho que é impressão minha. Porque eles falaram, né? E a gente fica meio impressionado que esses bichos escutavam um barulho, mas tem que sair correndo. E ela contaram para nós assim que esse local aqui é assombrado por esse fazendeiro, né? Mas ele não era um fazendeiro ruim não, né? Ele se casou porque isso aqui era do bisavô, ficou pro avô, né? Pro pai dele e assim foi. Então eles disseram de quase 200 anos por aí esse casarão. Por isso que tá aí só os pedaços, né? Só que eles estavam comentando com a gente, quem conhece aqui a história, que se no passado eles não davam muito valor a isso, né? Hoje eles dão mais valor. Eles, quando tem um lugar assim, eles reforma, deixa ali para o povo conhecer. Isso aqui era para estar tudo limpo e deixar para o povo entrar, o povo conhecer, ir até o túmulo, conhecer aonde que é o túmulo. Mas não, antigamente deixava cair, ia lá e acabava de quebrar o resto. Se tivesse deixado, né, tava aí um lugar para a gente visitar. Não só a gente vir fazer uma investigação, mas visitar o local, muita gente. Mas eles não quiseram, o dono daqui não quer que as pessoas fiquem vindo aqui, a gente ficou sabendo. Só que quando passaram para nós, o povo aí da cidade aí, que é um inscrito nosso, né, mas outras pessoas que conhecem, porque nós nem perguntando, falou que essa história é muito antiga, né, um relato muito antigo. E que ele não era um homem ruim. A herança aqui já vinha lá do bisavô, né? Então eram muitas terras. Ele só era um homem assim. Ele tinha um amor a essas terras sem fim.
Então, quando ele media as terras e achava que tinha 2, 3 centímetros para dentro da terra dele, estava errado ali, ele queria pôr a cerca lá. Vamos colocar essa cerca certinho, porque o que é meu é meu. Então ele era um homem bem assim, tudo era do tamanho assim, se ele medisse se estava errado, ele queria que tivesse certo. Dava até confusão. E ele não teve filhos, né? Ele se casou, gostava muito da esposa dele, e ele não teve filhos. Aí muita gente aconselhava ele a arrumar uma outra mulher e tentar ter um filho, porque talvez seria a mulher, porque como ele teve o vô, né, teve o pai, tudo que teve ele, então talvez ele não teria problema, mas a mulher poderia ter algum problema, por isso que não tinha filhos. E ele dizia que não ia arrumar não, porque ele tinha medo de arrumar um filho fora e perder a mulher dele. Ele gostava demais dela. E ela era uma mulher muito dedicada a ele. Ele era assim um homem que tudo tinha que pedir para ele. Tudo ela tinha que pedir para ele se podia, se não. Ela não era uma mulher livre, mas ele não maltratava ela. Pelo menos é o que passaram para nós. E ele um dia ele decidiu, né? Ele ficou doente, foi para o hospital, daí ele voltou e ele falou assim: nossa, eu achei que do jeito que eu fiquei, eu achei que eu ia dessa para melhor, mas não aconteceu. Aí me veio no pensamento que se isso acontecer, eu tenho que pedir isso para você. Se isso acontecer comigo, que eu venha a falecer, eu sei que um dia vai acontecer, mas não sei se é eu ou você primeiro. Mas se acontecer comigo primeiro, eu quero que você faça um túmulo dentro do quarto e coloque eu de pé. Tem que arrumar uma maneira que o meu caixão fique de pé, porque eu não quero ficar deitado, porque eu sou um homem muito agitado, um homem que não para, ele levantava cedo e já ia cuidar da fazenda dele. Tinha um monte de empregado, mas ele tinha que estar no pé. Então ele falou assim: eu quero que coloque eu de pé, faça um túmulo e coloque eu de pé dentro do meu quarto. Se você não fizer isso, eu vou te perseguir até você fazer. E ela falou que ele virasse a boca para lá e que ele não ia falecer. Aí ela falou: não quero nem pensar num negócio desse. E passado alguns anos, ele veio ficar doente novamente, só que dessa vez ele muito doente, a gente não sabe que doença que era, mas muito doente mesmo, e foi para o hospital, depois voltou para casa e ela ficou cuidando dele na cama. E ele, antes de falecer, ele estava muito doente, muito doente. Ele falou para ela: não esquece do nosso combinado. Combinado é combinado, eu combinei com você, é um trato que eu fiz com você e você não pode deixar de fazer isso, porque senão eu vou atormentar você. Aí ela, quando ele faleceu, ela pediu para fazer, os empregados ficou indignado porque não sabia disso, né? Isso era um segredo deles dois. Indignado com aquilo, por que ela queria dormir lá dentro do quarto com esse homem falecido? Mas ela não queria, ela não dormiu mais no quarto, mas ela pediu para fazer o túmulo, disse que fez um túmulo. Eu queria ir lá porque tem todos ali os resquícios, por isso que a gente queria ir até o local para ver onde que é. Então fez o túmulo dentro do quarto e colocou ele dentro desse túmulo e mandou fechar tudo, né? Tudo fechadinho, diz que naquele tempo colocou foi piso mesmo, falava azulejo, colocou azulejo, passou cimento, colocou azulejo, colocou a cruz, colocou a foto dele. Mas ela não dormia no quarto. Passado uns tempos, ela falou que não estava sentindo bem ali com aquele túmulo dentro do quarto dela. E ela foi a única herdeira porque ele não tinha filhos. Então ela vendeu a fazenda e foi embora daqui. E no que ela vendeu a fazenda, o novo proprietário começou a ficar sentindo mal com isso e falou que não ia, jamais ele ia morar numa casa dessa. Era melhor ir derrubando essa casa, mas eles tinham medo de mexer no túmulo. E isso passaram 50, 60, 70 anos, aquilo foi, né, caiu tudo, ficou ali só o sinal e eles ficaram com medo porque tava lá os ossos dele e jogaram para dentro da terra, cavaram, jogaram lá dentro, falou assim: se ele quer ficar aí, ele fica, mas não me persegue. Ele tinha medo de perseguir, porque ele falou que ia perseguir a mulher dele se não tivesse feito isso com ele. Enterraram novamente aqueles ossos, né? E a casa foi caindo, foi desmoronando. Na verdade, eu acho que se o novo proprietário tivesse deixado tudo arrumadinho e as pessoas vinham visitar, hoje estaria tudo aí de pé, né? Porque como tem mais de 100 anos, estaria aí de pé, tudo certinho. Mas só tá os resquícios, né?
E eu fiquei bastante curiosa, né? Eu sou curiosa e eu queria muito, mas não tem condições, né? O sol já está entrando já e a gente não tem condições de entrar numa capoeira dessa. Mas não vamos deixar de fazer investigação porque a gente não conseguiu chegar lá, né? Nós vamos fazer a investigação aqui, tá? Nós vamos passar o K2, dando presença, vão ajudar. Se não for o espírito dele, né? Que eles falam que é assombrado por ele aqui, tem outro espírito precisando de ajuda. E a gente vai ajudar, com certeza. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá? A gente vai ligar o K2 e a gente vai passar o K2 aqui. Com muita curiosidade, né, amor? Agora não tá dando para ver mais, mas vocês viram aí no começo do vídeo que dava para ver o casarão lá. Ó. Gente, é muito grande, né? Olha lá, dá para ver ainda lá, ó, mas é grandão. E a gente vai investigar esse local aqui, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito que nós entramos aqui, que nós queremos ajudar. Tem presença de espírito aqui? Por favor. Não tá dando sinal, amor. Eu não vou conseguir entrar aqui, não. Não tem condições de entrar aqui. E não tá dando sinal. Se tiver presença... Deu sinal. Falei que não ia conseguir entrar aqui, deu sinal. Ai, agradecida aí o anjo, a mentora, né? E a gente vai já pegar o Spirit Box, gente, já vamos iniciar aqui. Vou pegar os aparelhos já para começar. Que é perigoso aqui, né, amor? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Quem é? Eu sou a Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você aceita a nossa ajuda? Sim. Aceitou a ajuda. Quando ele perguntou quem é, eu achei que ele não aceitava. Desculpa, gente, fiquei emocionada agora. E a gente veio com todo o amor do mundo ajudar aí nosso irmão. E gostaria muito de saber o seu nome. Antônio? É Antônio que você falou? É. Antônio, eu gostaria muito de saber se você é o espírito do dono aqui da fazenda, né? Que pediu para ser sepultado dentro do quarto e queria ser colocado de pé. Você é o espírito dele? Sim, é o espírito dele, amor, É o fazendeiro. que foi sepultado dentro do quarto. Você sabe há quantos anos você está aqui?
Não sei. Dizem que tem muitos anos a casa aqui tem de quase 200 anos ou há 200 anos, falaram para nós. E que isso aconteceu com você com quase 100 anos. Então é muitos anos, né, amor? Muitos anos mesmo. Para você ainda estar aqui. Por que estar aqui ainda? Você já era para ter feito a passagem. Hã? Achei que ele estava xingando, mas parece que ele falou avarento, né? Avarento mesmo. Avarento, né? Entendi. Eu achei que ele estava me xingando. Desculpa. Eu assustei, porque você quis ajuda e eu fiquei muito feliz. É isso que eu entendi? Você era uma pessoa avarenta? Sim, ele era uma pessoa. Você sabe que quando você pediu para fazer isso, a sua esposa fez para que você não perseguisse ela, tinha medo de ser perseguida, para ficar aqui. E quando você pediu é porque você não queria deixar essas terras? De maneira nenhuma, você não tinha herdeiro, só a esposa. E para não deixar as terras, então você queria ser sepultado dentro do seu quarto. Você pode responder para mim se é isso? Muita gente fala isso, né? Mas a gente não sabe. Isso. Ele não queria deixar as terras. Então, por isso até que você permanece aqui. Era um desejo seu, né? E você acha que valeu a pena ficar aqui? Tudo isso que você queria foi importante para você depois que você desencarnou? Tudo isso é importante para você? Não. Não, eu errei. Você errou, né? Realmente você errou, porque a gente não consegue levar nada. A sua esposa teve que pedir para as pessoas, né, ajudarem ela. Ela escolheu a melhor madeira para fazer o seu caixão, pediu para amarrar você dentro, porque você queria ficar de pé. Construiu lá o túmulo, colocou você dentro, fez tudo o que você queria. E ela é uma esposa que te obedecia, uma esposa boa. Isso mesmo foi o que falaram para nós, uma esposa obediente, uma esposa boa. Uhum. Era. E você também era bom para ela? Diz que ela só podia fazer as coisas pedindo para você, mas você não era um esposo ruim para ela. Diz que você fazia as vontades dela. Isso é verdade? Sim. E a gente imaginou que sim, porque diz que falaram para você ter filho com outra mulher, tentar com outra mulher para ver se você conseguia ter filho com outra mulher. E você não quis. É verdade isso? Não? Como assim? Você tentou ter filho com outra mulher? Você tentou. Ele tentou. E não conseguiu? Ele não conseguiu. Então era você que tinha problemas, que não conseguia ter filho. Nossa. Foi. Então você ainda tentou. Mas sua intenção era fazer o quê? Desculpa perguntar, é só curiosidade. Trazer essa mulher para você ou trazer o filho para sua esposa cuidar?
Você poderia confirmar para mim? Você tinha intenção de trazer para sua esposa cuidar? Sim. Outra pergunta. Ela sabia que você tentou ter filho com outra mulher para trazer o filho para ela cuidar? Então ela sabia. Então ela queria ter um filho, nem que fosse de criação, mas queria ter um filho seu. Entendi. Sinto muito por você não ter conseguido ter um filho, né? E esse filho também ter herdado isso aqui e ter deixado esse casarão intacto, né? Porque quando ela foi embora, o casarão estava lindo, maravilhoso. Mas por causa do medo das pessoas, as pessoas não quis ficar com o casarão. Ela vendeu mais barato porque ela não podia mexer nesse túmulo, porque ela prometeu para você que ia fazer. As pessoas tinham medo de mexer também, e ela contou que ela podia ser perseguida. As pessoas tinham medo de ser perseguido e acabou deixando aí e ficou em ruínas. As ruínas estão aqui, estão só as ruínas da casa. E a gente queria ir até lá no túmulo porque eu queria filmar o local, né? Não conseguimos chegar. Mas o importante é ajudar você. E você aceitou ajuda, porque eu sei que você sofre aqui, né? Viu? A gente sabe disso. Ficar aqui é sofrer. E é muitos anos, muitos anos. Falaram para nós que tem quase 100 anos que isso aconteceu. É que você não sabe para falar para a gente, mas é isso que passaram para nós. E eu sinto muito por isso, tá? Você tem arrependimento de ser, como você falou, avarento, né, amor, que ele falou? De ter feito todas essas coisas, sua esposa ter aceitado você fazer essas coisas, né? Pedido para ficar aqui, né? Porque você não queria sair, não queria deixar as terras era dele, ele não queria deixar. Você tem arrependimento dessas coisas? Sim. Que bom. E você quer pedir perdão? Isso, para Deus. Fico feliz de você pedir perdão, tá? E também perdoar pessoas que fez mal para você. Você perdoa? Que bom. Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Você aceita? Eu posso deixar? É só um símbolo. Então a gente vai deixar. Você consegue ver o anjo, a mentora, que está ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora, está aqui. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz. E nós vamos pegar a água e a vela para você. Fiquei muito feliz de você aceitar a ajuda. Você não tem ideia da felicidade que eu tô, porque é muitos anos, né? E conseguimos aí cumprir a nossa missão. Vamos pegar a água e a vela, amor? Vou pegar água e vela. Pode ser por mim, então. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Antônio. Olha, é muitos anos aqui sofrendo. E ele mesmo disse que era avarento, né? E daí eu fiquei pensando, eu achei que ele tinha me xingado, mas não, ele falou que era avarento, tipo assim. Que eu entendo como avarento é uma pessoa que rega demais até a comida. Então, eu entendo assim. Então, não sei como que era, né? E eu estou com a vela na mão, porque aqui é perigoso nós colocar a vela. Isso aqui, né, amor? Pegar fogo, né? Não tem um lugar limpo pra gente colocar. A gente tá no meio aqui desse lugar. Então, eu fiquei com a vela na mão, tá? Depois eu coloco ela lá em cima, na estrada, tá? Vamos ajudar ele em oração? Eu, vocês e o Theo?
E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Antônio, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Antônio conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.